livro do Guardiola, livro do Ancelotti. Cara, o desafio desses caras é, pô, beleza, ganhamos 3 campeonatos, 4 campeonatos seguidos. Pô, como é que você vai, primeiro, você fazer essa reformulação constante de elenco que o Palmeiras sempre está passando ano após ano? Ele perde muitos jogadores importantes, isso, né? E como é que você mantém os que ficam com fome de continuar vencendo? Então, assim, eu imagino espero eu, que esse jogo contra o Vasco realmente tenha significado uma virada de chave para o Palmeiras, para o restante da temporada, onde a partir de agora, principalmente pós-Copa América, vai ser decisão atrás de decisão, porque é mata-mata de Copa do Brasil, é mata-mata de Libertadores, Campeonato Brasileiro a todo vapor. Então, assim, a partir de agora, esse é o momento ideal, perfeito para o Palmeiras dar uma virada de chave na temporada. É o momento que define temporadas. É isso. Eu usei o termo coincidência, Grafa, porque o Palmeiras acabou de perder o seu principal jogador na temporada, que era o Endrick, que já foi para a seleção e caminho para o Real Madrid. E é óbvio que o Endrick não fazia mal ao time, que o Palmeiras não está ganhando, porque o Endrick saiu. Por isso que eu falei que é uma coincidência, mas é isso. Perdeu um jogador fundamental para o elenco e continua reformulando. Agora tem o Estevão surgindo e brilhando. Só que o Palmeiras está fazendo um trabalho que é o seguinte: antes dele perder o jogador, ele já está trabalhando um jogador para substituí-lo. Acho que a única vez nos últimos anos que o Palmeiras teve uma dificuldade foi na saída do Danilo, onde ele demorou para encontrar o encaixe do meio campo. Do Scarpa também, mas do Danilo acho que demorou mais, porque ele teve que avançar o Rafael, aquela coisa, e demorou para encaixar o meio campo. Mas nos outros setores, problema algum. O Endrick saiu agora e você tem o Estevão surgindo, você tem o Dudu voltando. Felipe Anderson chegando, o Dudu voltando, ou seja, o Palmeiras está sempre trabalhando. A gente tem iminência de em julho perder tal jogador. O Lázaro. Tem uma conversa sobre o Maurício do Inter. Isso, o Maurício do Inter, que parece que está bem encaminhado. Ou seja, ele já trabalha esse trabalho general do Palmeiras, não é só do Abel, dos jogadores, é da comissão, é da diretoria, é da Leila. Ontem ela dando entrevista, ela fala: eu sou a presidente, eu decido, mas existem decisões que são tomadas entre mim, o Barros, o Abel, a comissão técnica. Esse trabalho conjunto faz com que o Palmeiras seja forte candidato a brigar por tudo na temporada. Talvez, e principalmente confirmando essa contratação do Maurício, talvez a gente veja um Palmeiras com relação à fartura e qualidade técnica do elenco, como a gente nunca tenha visto ainda na era Abel, embora tenha conquistado tudo que conquistou. Mas talvez seja... Acho que principalmente do meio para frente, né? Tantas opções para vários setores do campo. Mas assim, talvez a gente olhe e pegue comparação, obviamente, gente, no papel ali, jogador com jogador, a gente chega à conclusão que esse Palmeiras, no papel, é o time com mais qualidade técnica do que o Palmeiras hipervencedor dos últimos anos. Ele perde o Luan, que vai pro futebol mexicano, e tem o Naves aparecendo, que fez um grande jogo contra o Vasco. Já chegou, jogou, deu conta do recado, ou seja, tem peças. Eu acho que tá montando... Que já é uma reposição, né? Porque, teoricamente, os titulares são Gomes e Murilo. Isso, o Gomes está na Copa América e o Luan seria o reserva imediato. E ele entrou, jogou bem, se impôs, teve firmeza para jogar, ou seja, em todos os setores, não é só no setor ofensivo, não. Vamos ouvir, então, os treinadores? O Milito, falando, claro, do ponto de vista do Galo, influenciado bastante. Os que retornam, né? O goleiro, volta, Batalha, O problema volta. é que ajeita a zaga e perde o ataque. Perde o ataque. Então, volta Lemos, volta a Batalha, mas volta Everson, mas perde... Hulk e Paulinho. Só. Que metade do time. Ofensivamente, é quase que o time inteiro do Atlético. E o ano passado, o Atlético já passou por isso. O Atlético, ano passado, se ele tem um começo melhor com o Felipão, ele brigava pelo título. Foram 9 ou 10 jogos, né, sem vitória. Isso. E essa data FIFA, a gente vem falando há muito tempo. Pode decidir o campeonato. Esses desfalques, os resultados, o Atlético, que sem sombra de dúvida é um dos candidatos a ganhar alguma coisa, buscar alguma coisa na temporada, Libertadores, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, são momentos como esse de desfalques, de convocação, de lesão, que podem definir a reta final de temporada. A gente tá vendo agora o lance do Paulinho, que foi o lance que o Moreno citou, a expulsão do Paulinho. Ele fica revoltado ali com o Marcos Rocha, porque ele alega que levou uma cotovelada. E aí ele tenta primeiro conversar, a gente viu na outra imagem com o Marcos Rocha dá as costas, e aí ele tenta dar um chute no Marcos Rocha, acerta ali o braço do jogador do Palmeiras. Na sequência, o árbitro vai até o Paulinho. Aí depois a confusão aumenta, a gente viu segurança, enfim. E aí o árbitro expulsa o Paulinho na saída de campo. Na súmula, o árbitro relatou que o Paulinho foi expulso por conduta violenta, por ter puxado o seu adversário pelo ombro de maneira ríspida e ter desferido um chute no braço do atleta do Marcos Rocha, da equipe do Palmeiras. E depois desse ocorrido, retrata ali a questão do tumulto generalizado, mas sem outras agressões, ele fala na súmula, mas diz apenas, claro, porque do cartão amarelo do Paulinho. Aí a gente vai ver a imagem que o Paulinho reclama. Por que o Paulinho ficou tão revoltado com o Marcos Rocha? E esse lance aconteceu ainda no jogo. Paulinho tenta fazer o passe, na sequência, o Marcos Rocha leva o braço ali, a cotovelada, no rosto do Paulinho. Eu confesso que quando vi o lance durante a partida, pensei assim, o jogo acabou, mas o VAR vai analisar esse lance e provavelmente vai dar um cartão pro Marcos Rocha. Não houve. Na minha opinião, já tô dando a minha opinião, o que eu achei mais assintoso da arbitragem nesta partida foi não ter cartão para o Marcos Rocha, porque esse me parece um lance possível de cartão. Há um contato no rosto e há um contato no braço também, né? Ele faz um movimento assim, que o braço do Paulinho tá assim, o Marcos Rocha vem assim por dentro assim, dá um contato na mão e pega no rosto.
Mas é um lance que onde o Marcos Rocha... Se ele não teve a intenção, ele faz um movimento. Se ele não teve a intenção de dar cotovelada, mas ele assume o risco de acertar o jogador. Que é o lance que tradicionalmente a gente tem visto no futebol brasileiro nas últimas 2 temporadas ser passível de cartão. O VAR deve ter analisado. O VAR deve ter analisado e decidiu não chamar. A minha dúvida é essa. O VAR analisou, porque na sequência acaba a partida e aí tem toda a confusão. O Paulinho perde total a razão, porque também não pode chutar o adversário. Sim. E é expulso. Será que o VAR analisou? Então, eu não consigo afirmar que o Marcos Rocha fez um intenção. movimento para dar Sim. no rosto do Paulinho. É fato que ele faz um movimento e ele assume o risco. Olha, Então, assim, é o tipo de jogada que, no mínimo, tô dizendo no mínimo, era para cartão amarelo. No mínimo. Mas, assim, é passível de cartão vermelho também. Eu acho pela altura do braço, pra mim, são os cartão vermelho. E aí, de novo, a vermelho. intenção do Marcos Rocha não tem como saber nem pretendo adivinhar. Você vê um toque na mão do Paulinho, no pulso do Paulinho. Se puder voltar ali, naquela imagem por trás, a mão do Marcos Rocha bate na mão do Paulinho também e aí acaba, consequentemente, acertando o rosto também. Mas, assim, eu entendo o Paulinho ficar revoltado por ter tomado a cotovelada, você tomar a cotovelada dessa maneira... E todo o contexto, né? Do calor do jogo. Todo o contexto, mas com o atleta ali dentro é como se fosse uma deslealdade do próprio companheiro de profissão. Por isso eu entendo a postura do Paulinho. Lógico, o Paulinho não poderia chutar, agredir o Marcos Rocha da maneira que foi. E até a conduta do Marcos Rocha ali dá a entender que o Marcos Rocha está dizendo, acho que eu errei, vou ficar na minha para não provocar mais. Mas, sei lá, no calor do jogo, tudo pode acontecer. Mas faltou, acho que, uma revisão mais intensa, acho que, do VAR nesse lance aí. Ter chamado o árbitro, talvez. Não sei. Olhando a reação do Paulinho, acho que ele ficou 5% revoltado com a cotovelada e 95% revoltado com a atitude do Marcos Rocha de não falar com ele, não virar pra ele, não olhar pra ele. Não pedir o Marcos Rocha desculpa. vai virando de costas, assim, evitando, tipo, até contato visual. E o Paulinho vai ficando mais... Olha, ele vai falar. Parecia que ia ser um bate-boca, né? Ele vai falar. Sim, ó. E o Marcos Rocha vai virando de costas, dando as costas. E Cada aí vez o que ele dá as Paulinho- costas, o Paulinho vai ficando mais... O Marcos podia virar ali e falar assim, Paulinho, bateu, desculpa, aconteceu, desculpa. Poderia. Só que o Marcos não faz isso. Isso gera, saiu realmente partindo de uma maneira bem pode ter sido isso mesmo. Aí ele acaba apelando, né? Aí Chutando. o chute não é Aí ele perde a razão total. E um outro cartão amarelo que tivemos nessa partida, eu acho que esse, talvez todos nós concordemos que há muito rigor nesse tipo de marcação, mas é normal também. Já vimos outras vezes no futebol brasileiro em relação à comemoração de gols pelos jogadores brasileiros. O Estevão ontem fez um golaço. E aí, na comemoração, a gente nem vê na hora, na transmissão, o momento exato, depois é recuperada a imagem. Nossa repórter que fala que fez o Estevão, desculpa, agora não me lembro o nome, mas relata, né, que Foi o o Pedro Estevão... Rocha, era o Pedro Rocha? Acho que foi o Pedro Rocha. Relata que houve o sinal de silêncio e depois a gente tem a imagem recuperada. Tem um xingamento ali, um direcionamento para a torcida do Atlético e esse silêncio, esse gesto de silêncio. O árbitro vai lá e dá cartão amarelo pela provocação. Eu, sinceramente, esse tipo de cartão eu sou totalmente contra. Que eu acho que aí é um... Eu não consigo relacionar esse tipo de provocação, uma provocação aí dentro do jogo, com violência. Eu não consigo achar que uma coisa é consequência da outra. Eu não consigo colocar na mesma prateleira um torcedor brigar com outro ou ser agredido por outro colega porque ele, na comemoração do gol, fez ali um silêncio porque o time dele tá vencendo. Pra mim, isso é surreal. Concordo plenamente. Falei isso, não sei se vocês vão lembrar aquele episódio do Gabriel lá na Arena da Baixada, que ele fez o gol e fez assim pra torcida do Atlético. Cara, pra mim, é completamente diferente do jogador, o Luciano, por exemplo, chutar a bandeira, que tem lá a coisa do time. É completamente diferente. Pra mim, não é um desrespeito ali à instituição, ao torcedor. Cara, o cara passa 90 minutos sendo xingado pela torcida. O cara faz um gol ali, é um momento de desabafo dele. Ele vai bater o escanteio ali. Um torcedor fala, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele faz o gol, vai lá... Então, gente, o gol é assim... É o ápice, né? É o ápice. Pô, o cara tá feliz, mas com um golaço. Pô, e não foi um golaço aleatório, não. Ele roubou a bola, levou pra dentro e marcou um golaço. Ele tem que comemorar. Mandou o torcedor calar a boca. Mas o torcedor tá xingando o tempo todo. Eu acho que tem que parar com isso também. Comemorar gol e ser punido porque comemorou gol. Não existe isso daí. Eu acho que tem, assim, se ele chega lá, faz um sinal... Um gesto obsceno, igual o jogador do Náutico outro dia fez no Isso aí, torcedor. é o símbolo do torcedor, o gesto obsceno. Ele foi expulso 2 vezes em seguida. Aí tudo bem, agora... Eu também acho absolutamente... Fazer o gesto de ficar quieto é... Assim, claro que era... Quantos nos 1000 gols de Romário ele mandou a torcida adversária calar a boca? Uns 900? Basta da própria torcida. Inclusive. É que assim, ontem, depois da expulsão, vendo o jogo na transmissão e falando com os colegas que estavam lá na Arena MRV, tava muito tenso o clima, né? E depois da expulsão ficou muito tenso, assim, muito tenso. Então, assim, claro, o Estevão tem 17 anos. Ninguém tem que cobrar dele a maturidade de ele pensar... Cara, tem 17 anos, é um dos primeiros gols da carreira e é essa obra de arte de gol. Então, é normal que ele extravase. Mas é um tipo de atitude que ajuda a tornar o ambiente mais tenso.
Mas enfim, eu concordo com vocês. Eu acho que não é caso de punir um jogador por causa disso. Já comemorou assim, Grafa? O programa começou há 40 minutos, a gente está falando só de polêmica e falamos do jogo ainda, do 4-1, da vitória do Palmeiras, o que aconteceu com o Atlético, que vinha numa crescente. Então fica em segundo plano por tantas polêmicas que acontecem o extrajogo. Porque é muito condicionado, a expulsão condiciona muito o placar, né, Grafa, também, o placar, sim. Assim, a vitória do Palmeiras, não. Agora o placar 4-0, e até o Piquerez falar, o treinador vai cobrar que poderia ter sido mais. Poderia. O placar condiciona, a expulsão condiciona os 4 gols, mas o Palmeiras já fazia um bom jogo antes da... Poderia o Atlético empatar o jogo, virar o jogo, sim. Mas até aquele momento o Palmeiras era melhor no jogo e foi os 90 minutos superior. É porque era um jogo muito baseado, os dois times, em perseguições individuais, em encaixes individuais de marcação. Quando tira um jogador, mesmo que seja o atacante mais adiantado... E os últimos resultados também desse jogo, Libertadores, Brasileiro, jogo truncado, decidido em detalhes, você traz, outra vez que enfrentamos o Palmeiras aqui foi assim, e aconteceu isso, acaba condicionando a partida. E agora aquele pênalti ali do Saravia também, absolutamente desnecessário, né? Porque e foi muito pênalti. E ali é onde, porque o jogo tá 1-0 e aí volta pro segundo tempo. O Milito faz a alteração de tirar o Rabelo para colocar o Alisson. E ali, o 2-0 tira qualquer condição do Atlético de tentar buscar de alguma forma empate. Um pênalti onde ele poderia só ter cercado. Ele não precisava ter chegado e ter dado livro do Guardiola, livro do Ancelotti. Cara, o desafio desses caras beleza, ganhamos 3 campeonatos, 4 campeonatos seguidos. Como é que você vai, primeiro, você fazer essa reformulação constante de elenco que o Palmeiras sempre está passando ano após ano? Ele perde muitos jogadores importantes, né? E como é que você mantém os que ficam com fome de continuar vencendo? Então, assim, espero eu, que esse jogo contra o Vasco realmente tenha significado uma virada de chave para o Palmeiras, para o restante da temporada, onde a partir de agora... principalmente pós-Copa América, vai ser decisão atrás de decisão, porque é mata-mata de Copa do Brasil, é mata-mata de Libertadores, o Campeonato Brasileiro a todo vapor. Então, assim, a partir de agora, esse é o momento ideal, perfeito, para o Palmeiras dar uma virada de chave na temporada. É o momento que define temporadas. É isso. Eu usei o termo coincidência, Grafa, porque o Palmeiras acabou de perder o seu principal jogador na temporada, que era o Endrick, que já foi para a seleção e caminha para o Real Madrid. E é óbvio que o Endrick não fazia mal ao time, que o Palmeiras não está ganhando, porque o Endrick saiu. Por isso que eu falei que é uma coincidência, mas é isso. Perdeu um jogador fundamental para o elenco e continua reformulando. Agora tem o Estevão surgindo e brilhando. Só que o Palmeiras está fazendo um trabalho que é o seguinte: antes dele perder o jogador, ele já está trabalhando um jogador para substituí-los. Acho que a única vez nos últimos anos que o Palmeiras teve uma dificuldade foi a saída do Danilo, onde ele demorou para encontrar o encaixe do meio campo. Do Scarpa também, mas do Danilo acho que demorou mais, porque ele teve que avançar o Rafael, aquela coisa, e demorou para encaixar o meio campo. Mas nos outros setores, problema algum. O Endrick saiu agora e você tem o Estevão surgindo, você tem um Dudu voltando. Felipe Anderson chegando, o Dudu voltando, ou seja, o Palmeiras está sempre trabalhando. A gente tem iminência de em julho perder tal jogador. O Lázaro. Tem uma conversa sobre o Maurício do Inter. Isso, o Maurício do Inter parece que está bem encaminhado, ou seja, ele já trabalha esse trabalho general do Palmeiras, que não é só do Abel, dos jogadores, é da comissão, é da diretoria, é da Leila, que ontem ela dando entrevista, ela fala, eu sou a presidente, eu decido, mas existem decisões que são tomadas entre mim, o Barros, o Abel, a comissão técnica. Esse trabalho conjunto faz com que o Palmeiras seja forte candidato a brigar por tudo na temporada. Talvez, e principalmente confirmando essa contratação do Maurício, talvez a gente veja um Palmeiras com relação à fartura e qualidade técnica do elenco, como a gente nunca tenha visto ainda na era Abel, embora tenha conquistado tudo que conquistou. Mas talvez seja... Acho que principalmente do meio para frente, né? Tantas opções para vários setores do campo. Mas assim, talvez a gente olhe e pegue comparação, obviamente, gente, no papel ali, jogador com jogador, a gente chega à conclusão que esse Palmeiras, no papel, é o time com mais qualidade técnica do que o Palmeiras hipervencedor dos últimos anos. Ele perde o Luan, que vai pro futebol mexicano, e tem o Naves aparecendo, que fez um grande jogo contra o Vasco. Já chegou, jogou, deu conta do recado, ou seja, tem peças. Eu acho que já é uma reposição, né? Porque, teoricamente, os titulares são o Gomes e o Murilo. Isso, o Gomes está na Copa América e o Luan seria o reserva imediato. E ele entrou, jogou bem, se impôs, teve firmeza para jogar, ou seja, em todos os setores, não é só no setor ofensivo, não. Quando rasga, expulsão para cotovelada é só quando quebra o maxilar ou quando abre o supercílio. Porque assim, tá beleza, mesmo com VAR. Fala de futebol? Não, eu tô tentando falar de futebol. A gente aqui é um... Né, nós somos boa tarde ao Prazo, ao Eduardo Menezes, ao grande Bubu, a Renata Ruel, as coisas da Biner, eu falei, já entrou na galeria dos grandes ídolos da história do F90. Não tenho nível pra isso. Depois da dancinha que ele fez aqui, teremos outras hoje? Teremos outra em breve, né? Vamos pensar sobre isso durante o programa. Mas faço uma coreografia com o Pratos. Bubu, boa tarde, Pratos. Depois que o Bubu falou que o Santos
ia ser subido. Nós vamos falar disso. Nós vamos falar disso. Tudo vai subir. Mas eu peço aqui a ordem de vocês, porque a Renata Falei que o Boston vai ganhar, o que aconteceu? O Boston campeão, o time do Aliás, Boston. você vem do futuro. Aliás, em breve os números da Mega Sena não saem daí ainda hoje. como deve estar o futuro. Mas, Renata Ruel, você está aqui, obviamente, imagino que para falar de polêmicas, até pelo nosso clipe, é mais ou menos essa a ideia. Boa tarde. Boa tarde, Prati, Zé, Edu, Biner, Bubu, fã de esporte. Eu vim falar da grande polêmica do dia. Qual que é? Pra mim, é quem é o MVP da NBA. Não, mas acabou Se de é botar Brown o ou clipe aí. Tatum. Não, mas botamos o clipe do Campeonato Brasileiro. Quem é? Não, Edu, hoje eu quero falar Mas disso. quer falar de NBA, não? NBA, o NBA não acabou ontem. A gente não transmitiu o NBA aqui. Transmitiu. Edu, Tem que ter a hora. Olha lá. por que você Olha o não mão pra deixa trás eu aí. falar disso? Eu vou te dar um cartão igual Edu, o deixa eu falar bem. disso. Não, porque aí tem Você que tá de falar. sacanagem. Por que você não deixa eu Tem que falar disso? falar. Deixa eu falar de MVP de NBA, Edu. Ela veio de verde, Qual Boston. que é o problema? Aí, tá vendo? ela tá Calma! Isso aqui é só pra mostrar pra vocês o quê? O que é isso aqui? A reclamação. Isso tem muito na bola? Muito. E a mãozinha pra trás? Gente, a mãozinha pra trás, né? Tipo, reclamando assintosamente, mas eu acho que a gente tem dois problemas no futebol brasileiro: árbitro fraco e jogador chato. Opa, aí foi bem, hein? Aí eu gostei. Então, pra você, essas são são os dois grandes problemas do futebol brasileiro. Por isso que a gente não vê uma evolução aí no cenário, é isso? Eu acho que isso ajuda muito a gente não ter essa evolução, como eu falo, do produto futebol. Você tem um produto que a qualidade cai bastante em função da arbitragem, em função de atitudes de jogadores. Nós temos um problema gigante aí. Se a gente quer melhorar o produto, a gente tem que melhorar esses pontos, Edu. Agora, ontem, Renato, e aí a gente falou, o Zé vai sabe disso, no futsal tem bastante, que o futsal, o treinador fica mais perto ainda. Tinha treinador que falava, não faz a falta, não faz a falta. Era um código pra falar, faz a falta. Então tem muito esse comportamento de mãozinha pra trás pra mostrar, eu não tô falando nada, mas às vezes fala. No caso do Hulk, você acha que teve isso? Me conta um pouco o que você achou da expulsão do Hulk, por favor, Rê. Eu gosto muito de falar primeiro da regra do jogo. Então, o que a regra fala? A regra fala que desaprovar com palavras ou ações, não é ou ações, forma de agir, jeito de reclamar, é para cartão amarelo. Então você reclamou de forma assintosa, seja com palavras ou ações, é cartão amarelo. Pela súmula do jogo, o árbitro coloca que o Hulk primeiro fala, apita logo, Baralho. e leva isso aí. E aí leva um cartão amarelo, e aí o Hulk vai reclamar assintosamente, face a face com ele, cara a cara, de forma assintosa, e aí ele já tira o segundo amarelo e aplica o vermelho. Então eu acho que o ponto é assim, ó. Nós vamos dar amarelo. Eu botei a mão pra trás e perguntei por que ele me deu amarelo. Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo. Isso aí demais. E o Renan, nós pegamos a leitura labial feita pelo Gustavo Machado, que é um craque nisso. Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui. E tem a súmula que você citou aí. Quer ver? Ela vai aparecer na tela pra gente mostrar todas essas citações aí, né? Então, olha lá. Aí ele fala, desaprovar com palavras ou gestos de decisões da arbitragem, aos 31 minutos do primeiro tempo, expulso de campo, com a aplicação do expulsei de campo, com a explicação do segundo amarelo, o senhor Divanildo Vieira Souza, após receber cartão amarelo por reclamação, mesmo pediu em minha direção, partiu, né, em minha direção, de maneira assintosa, ficou face a face comigo, gritou palavras de forma desrespeitosa, me diz o porquê do cartão, me diz porquê, após ter sido expulso mesmo, empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair de campo. Quando o jogador decidiu deixar o campo, ele proferiu uma frase que é filho, enfim. Com isso, a partida ficou paralisada por 3 minutos. Essa é a justificativa do cartão vermelho, né? Na súmula a gente tem a do cartão amarelo também, um relato que fala que é por ele falar apita logo baralho. Então, você tem ali relatado os dois motivos de cartões. É aquilo que eu falei, quando a gente fala da regra do jogo, existe o ponto, sim, de você ter respaldo na regra para os dois cartões. Então, o árbitro, ele não cumpriu a regra? De certa forma, sim, porque você tem respaldo. E aí você entra, eu acho que em outras questões, que isso é a discussão maior. Primeiro que a gente até colocou uma matéria no site agora da ESPN de vamos dizer assim, de uma pesquisa feita com alguns árbitros sobre o Hulk. E não é uma pesquisa atual, já até tem assim, coisas, relatos de antes, se deixar apita o jogo. Então, muitos árbitros falam isso do Hulk, que é um jogador que fica o tempo inteiro em todo jogo reclamando. É um jogador que muitas vezes ele passa de cabeça baixa para ninguém notar, mas ele tá passando de cabeça baixa como se ele não estivesse fazendo nada e xingando o árbitro. E aí, quando ele vai reclamar, ele põe a mão para trás e faz de conta que ele não tá falando nada. Então, é um jogador que tem muito esse tipo de atitude no campo de jogo. E os árbitros, eles já sabem disso. Os árbitros já sabem. E assim como muitas vezes o árbitro vai minando o jogador, muitas vezes o jogador também vai minando o árbitro.
sabe? Com essas reclamações, nos momentos... Porque nós temos jogadores que são muito inteligentes, muito espertos. Eles sabem a hora que ele pode falar, que a câmera não vai pegar, que ele vai fazer e ninguém vai notar. Então, dentro disso, a gente fala aí, eu acho que aí a gente entra num outro ponto. A regra do jogo, o árbitro tem respaldo? Tem. Aí você vai entrar em orientações, cobrança da arbitragem, tolerância. Até que ponto tal árbitro tolera, até que ponto outro árbitro tolera. A falta de critério para mim, a falta de critério. Falta de critério sempre existiu e, juro, é o que a gente precisa acabar? Vai acabar? Eu até agora não vejo saída para isso. Do jeito que está a nossa arbitragem, acabar com a falta de critério é algo para mim, infelizmente, ainda a longo prazo. Tinha que ser a curtíssimo prazo. Mas aí, com os dirigentes que nós temos, com o que a gente tem hoje... Piquerez diz que elenco do Palmeiras tomou decisão sobre Dudu. Apoiando. Salve, salve, torcedor palmeirense. Já aproveita e se inscreva no canal. Piquerez foi um dos autores dos gols do Palmeiras na vitória de 4-0 contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. O camisa 22, um dos líderes do time, celebrou não apenas o resultado, mas também a permanência de Dudu. O atacante anunciou que não se transferirá para o Cruzeiro. Nos últimos dias, a novela teve muitas reviravoltas e guerras de narrativa, mas o lateral esquerdo destacou o apoio do elenco ao camisa 7. É um assunto que acho que foi esclarecido. Palmeiras e Dudu se pronunciaram. A decisão foi que ele fica, todo o elenco está apoiando, disse o lateral esquerdo, desmentindo rumores de que o grupo não gostou da situação. Todos sabem da qualidade dele, esperamos encontrá-lo, e todos estão felizes que ele tenha ficado. Eu estava no vestiário, acho que foi o Aníbal que me mostrou que ele havia se pronunciado nas redes sociais, então todos fomos ver, ressaltou o uruguaio. Dudu não foi relacionado devido ao imbróglio com o Cruzeiro. Havia um entendimento entre todos do Palmeiras de que não era o momento ideal para o atacante estar em campo com o Verdão. Após aceitar a oferta da Raposa, assim como a diretoria do Palmeiras, Dudu voltou atrás e decidiu permanecer no clube. Leila Pereira afirmou que Cruzeiro e Palmeiras já estavam acertados, faltando apenas a assinatura do jogador. Sem o camisa 7, o Verdão teve uma excelente atuação contra o Atlético Mineiro e derrubou o último time invicto no Brasileirão. Piquerez brincou que Abel fará algumas reclamações pela falta de pontaria, mas está confiante na retomada dos bons resultados. Uma vitória que traz confiança. Creio que o treinador vai reclamar da eficiência. Poderíamos ter feito mais. Mas são 3 vitórias consecutivas. Voltamos contentes com os 3 pontos, concluiu o jogador do Palmeiras. É gratificante ver o time em ascensão com 3 vitórias seguidas. Ainda há aspectos a melhorar, mas estamos no caminho certo. Se gostou do nosso desempenho, deixe seu like. Obrigado pelo apoio.